Quero saudar a você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a você mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus. E eu quero voltar ao mesmo tema que nós começamos na passada. Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida. E é com o mesmo texto de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, que nos diz: não fique lembrando o que aconteceu no passado. Isso não é nada comparado ao que eu estou para fazer. Uma coisa completamente nova. Algo que eu já comecei a realizar. Será que você ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto para meu povo voltar à sua terra. No meio da terra seca farei correr rios. Queridos, nós pensamos no dia anterior sobre mudança de foco, para que você possa experimentar as coisas de Deus. Nós falamos do que estava naquele tempo com Isaías. Ele profetizou em um tempo difícil, um tempo de cativeiro, um tempo de pessoas que estavam doentes, tristes, estavam desmotivadas, cabisbaixas por causa das bênçãos que tinham já recebido e agora estavam vivendo um momento de luta. Talvez a sua vida está da mesma forma. E eu gostaria de deixar com você o segundo passo para que você possa abraçar a coisa nova de Deus, que Deus quer fazer na sua vida. O primeiro é mudança de foco. O segundo é que você precisa esclarecer seu foco. Você precisa entender o seu foco. Descubra o que Deus quer para você. Há muitas pessoas andando em círculo porque não sabem o que Deus quer. Você precisa descobrir o que Deus quer para você. Esqueça as coisas do passado, nem considere as antigas. Veja, estou fazendo uma coisa nova. Agora ela surge, você não percebe. Estou fazendo um caminho no deserto, ribeiros, ou fazendo rios em lugares secos. O que você vê quando você olha para a sua vida? Você vê possibilidade ou você tem enxergado o problema? Observe o que Deus diz para o povo de Israel, e Deus está falando com você neste momento. Estou fazendo um caminho no deserto, no meio de terra seca, farei correr rios. Os filhos de Israel tinham uma escolha. Eles poderiam olhar para o passado e os problemas do presente, ou podiam se concentrar naquilo que Deus queria fazer na sua vida naquele exato momento. Caminho versus deserto. Rio versus lugar com água, lugar vazio, a fim de descobrir o que Deus quer para você. Por isso, você deve primeiro se ver como Deus te vê. Você deve primeiro se ver como Deus te vê. Os filhos de Israel sentiam como se estivessem recebendo apenas o que mereciam por causa da maneira que eles estavam vivendo. Alguns até acreditavam que Deus nunca teria mais nada para ver com eles, mas eles estavam errados. E talvez seja esse o seu pensamento também. Você pode sentir-se como se o seu passado tivesse feito da sua vida um terreno baldio, mas em Deus, sua vida pode tornar um fluxo diferente. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 2, diz para nós: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou para a lei do pecado e da morte. Mas ainda em Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22, a vós também no outro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento pela vossa obras más. Agora, contudo, vos reconcilio no corpo da sua carne pela morte, para
perante Ele vos apresentar santo, irrepreensível, inculpável. Precisamos entender, querido, que você precisa entender que a primeira coisa que você tem que enxergar é como Deus te vê. E esses dois textos nos diz que Ele nos libertou, Ele nos tirou da morte, Ele nos reconciliou e Ele nos faz agora santo, irrepreensível, inculpável. Deus te vê de forma abençoada. Para descobrir o que Deus quer para você, você tem que ver as possibilidades como Deus vê. Você tem que enxergar as coisas como Deus vê. Olha, o texto nos diz: estou fazendo um caminho no deserto. Tenta visualizar nos seus olhos, quando você pensa no deserto, o que você enxerga. Mas tenta visualizar também com os olhos da fé, quando você enxerga o que Deus está fazendo. Deus é capaz de transformar áreas desérticas na sua vida em campos de bênção, fértil, abundante. Deus pode tornar uma vida seca, inútil, transformá-la em uma vida próspera, uma vida de graça. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18 diz: ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, refletimos com o espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você já parou para perceber como Deus tem te visto hoje? Porque esse Deus deseja que você enxergue com os olhos espirituais. Você já está cansado de viver uma vida pequena, uma vida medíocre, apagada, sem brilho, sem realização. Você deseja abandonar talvez os vícios, restaurar os seus relacionamentos quebrados, vencer o fracasso crônico, acertar a sua vida. Se você realmente quer mudar a sua vida para melhor, o maior milagre não é o que Deus vai fazer por fora, mas é o que Ele vai fazer por dentro de você. Deus deseja mudar a sua vida. E você precisa mudar a sua visão. Olhe com os olhos espirituais. Feche seus olhos, vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Peça a Ele visão. Talvez você vai lembrar daquele texto em que o profeta estava com seu ajudante prisioneiro e o ajudante via simplesmente um grande número de exército. E o profeta faz uma oração dizendo para ele: Senhor, abra os olhos do meu servo. E aí ele começa a enxergar com os olhos de Deus. Ele enxerga os exércitos de Deus. Peça a Deus para abrir os seus olhos, para que você enxergue com os olhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, o nosso clamor é que o Senhor abra os nossos olhos. Não somente os olhos físicos, mas também os olhos espirituais. Para que a gente enxergue sim os problemas, mas que nós possamos enxergar a Tua graça, o Teu poder, a Tua mão em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.